Olá pessoal, aqui é o Ayrton, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos dar início ao estudo da trigonometria, a resolução de triângulos quaisquer. Nós vamos, no primeiro momento, fazer uma introdução, depois a definição de seno, cosseno e tangente, para que a gente possa resolver problemas de triângulos retângulos. Depois iremos aprender a lei dos cossenos e a lei dos senos, para a gente poder estudar triângulos quaisquer. Certo? Vamos começar. Vamos primeiro analisar essas duas situações. Ó. Primeira situação, a figura aqui da esquerda. Tem uma pessoa subindo uma rampa cuja inclinação é de 30 graus. Depois, outra pessoa subindo uma rampa cuja inclinação é de 55 graus. Olhando aqui, a gente observa que a rampa cuja inclinação é de 55 graus é mais inclinada, ou seja, seu aclive é maior do que a rampa que tem inclinação de 30 graus. Por quê? Porque o ângulo de 55 graus é maior do que o ângulo de 30. Essa situação é simples, tá? De definir qual rampa é mais inclinada. Agora, olha nessa segunda situação. Eu tenho uma rampa onde a pessoa, quando sobe essa rampa, ela anda 4 metros na horizontal e, simultaneamente, 3 metros na vertical. Nessa outra rampa aqui, enquanto a pessoa anda 7 metros na horizontal, simultaneamente ela sobe 5 metros. Qual dessas duas rampas aqui tem maior inclinação? Bom, são situações como essa, que envolve somente os lados dos triângulos, tá? É que a trigonometria ajuda a gente a resolver, tá certo? Definição de seno, cosseno e tangente. São os conceitos fundamentais aqui da trigonometria, certo? Então vamos considerar aqui um triângulo retângulo ABC, cujo ângulo reto é o ângulo A. Tá? Ou seja, o ângulo A mede 90 graus. Vamos chamar de A, vamos considerar A a medida do lado oposto ao ângulo reto, que a gente chama de hipotenusa. E de B e C a medida dos outros dois lados, que são os catetos. Tá certo? O ângulo A é um ângulo reto, os ângulos B e C são ângulos agudos, ou seja, menores do que 90 graus, e complementares, que significa que a soma deles é 90 graus. É fácil de observar, né? Como o A mede 90 graus, B e C tem que medir 90 graus, já que a soma de A mais B mais C é 180. Então, B mais C é igual a 90 graus. Quando isso acontece, a gente diz que esses ângulos são ângulos complementares. A resolução dos triângulos retângulos. A gente define o seguinte, ó. Observe que o triângulo ABC, reto em A, com hipotenusa medindo A, então esse lado aqui a gente vai chamar de hipotenusa. B e C a gente chama de catetos. Tá? B e C a gente chama de catetos. A gente define como sendo o seno do ângulo B a razão entre o cateto oposto ao ângulo B. Então aqui está o ângulo B. Esse daqui é o cateto oposto ao ângulo B. E a hipotenusa. Então, é a razão do cateto oposto com a hipotenusa. Então, seno de B é B sobre A. Cosseno de B. O cosseno de B é a razão entre o cateto adjacente ao B e a hipotenusa. O cateto adjacente mede C e a hipotenusa mede A. E a tangente do ângulo B é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente a B. Tá certo? A mesma coisa para o ângulo C. Então, o seno do ângulo C. Aqui está o ângulo C.
A razão é entre o cateto oposto ao ângulo C e a hipotenusa. Então é C sobre A. Cosseno do ângulo C é a razão entre o cateto adjacente ao ângulo C e a hipotenusa. Então é B sobre A. E a tangente do ângulo C é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo C. Então é C sobre B. O que a gente pode observar a partir dessas definições? Nós podemos observar o seguinte, ó, que seno ao quadrado de B mais cosseno ao quadrado de B é igual a 1. A mesma coisa vale para o seno ao quadrado de C mais cosseno ao quadrado de C. Vamos mostrar isso daqui. Ó. Seno ao quadrado de B mais cosseno ao quadrado de B seria B sobre A. B sobre A ao quadrado mais C sobre A ao quadrado. Isso daqui é B ao quadrado sobre A ao quadrado mais C ao quadrado sobre A ao quadrado, que é B ao quadrado mais C ao quadrado sobre A ao quadrado. Pelo teorema de Pitágoras, nós temos que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado. Então isso daqui é A ao quadrado sobre A ao quadrado. E A ao quadrado sobre A ao quadrado é igual a 1. Tá? Não vale isso. Outra coisa, a tangente de B é igual a seno de B sobre cosseno de B. A mesma coisa vale para a tangente de C, que é seno de C sobre cosseno de C. Vamos mostrar que é verdade. Ó. O que é a tangente de B? É o cateto oposto ao B sobre cateto adjacente. Então está aqui o B. Ó. O cateto oposto mede B e o cateto adjacente mede C. Agora, eu posso dividir esse aqui por A desde que eu divida esse aqui por A. Isso aqui, B sobre A, é o seno de B. C sobre A é o cosseno. Certo? Vou apagar esse aqui. Sinal de igual. Então, a tangente de B é seno de B sobre cosseno de B. A mesma coisa vale para a tangente de C. E nota o seguinte, ó, o fato de o ângulo B mais o ângulo C serem complementares nos leva a seguinte resultado. O seno de B é o cosseno de C. Dá uma olhada. Ó, o seno de B é B sobre A. E o cosseno de C também é B sobre A. Então, são iguais. E também o seno de C é igual ao cosseno de B. O seno de C é C sobre A e o cosseno de B é C sobre A. O seno de C é C sobre A, que é exatamente igual ao cosseno de B, que é C sobre A. Certo? Aqui estão alguns ângulos notáveis que é interessante a gente conhecer. Então, ó, o cosseno de 0 é 1, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 60 é meio, o cosseno de 90 é 0, e assim por diante. Tá? Então eu sei o cosseno, seno e a tangente de 0, 30, 45, 60 e 90. Importante a gente conhecer essa tabela. Exemplo 1. Um avião decola de um ponto B sob inclinação constante de 15 graus com a horizontal. A 2 km de B se encontra a projeção vertical de C do ponto mais alto D de uma serra de 600 metros de altura, conforme a figura. É correto afirmar que não haverá colisão do avião com a serra, haverá colisão do avião com a serra antes de alcançar 540 metros de altura, haverá colisão do avião com a serra em D. Se o avião decolar 220 metros antes de B, mantendo a mesma inclinação, não haverá colisão do avião com a serra. Bom, podemos resolver esse problema usando trigonometria. Vamos transformar a situação em um esquema usando um triângulo.
Bom, vamos colocar aqui assim, né? Não sei onde que vai ser. Então essa linha aqui, ela vai... Vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar ela de outra cor. Essa linha vermelha aqui representa a trajetória do avião. Aqui é o ponto de partida, o ponto B. E aqui é o ponto, o pé da serra. Ele chamou de ponto C. Essa distância aqui, segundo o problema, é de 2 km. Tá? Aqui eu tenho o ponto D, que se encontra a 600 metros de altura em relação ao ponto C. Agora, a trajetória do avião, ela pode ser abaixo do ponto D, aí teria uma colisão com a serra, ou acima do ponto D, aí não temos colisão com a serra. Tá? O que eu vou fazer? Vamos analisar o seguinte, então. Aqui eu vou chamar esse triângulo aqui de triângulo ABC. Então, aqui vai ser o ponto A, aqui é o ponto C e aqui é o ponto B. De A até D é a trajetória do avião. De A até C é a altura com que ele vai passar em relação ao C aqui. Essa altura é maior ou menor do que a altura do ponto B, tá? Eu sei que aqui são 2 km, 2 km são 2.000 metros. Aqui eu não sei, vou chamar de X. E o ângulo aqui, ó, é de 15 graus, certo? Para a gente encontrar o valor de X, X é o cateto oposto ao ângulo de 15 graus, então esse daqui é o cateto oposto. E os 2.000 metros aqui, a distância de B até C, é o cateto adjacente. Qual que é a relação entre cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Então, tangente de 15 graus, cateto oposto sobre cateto adjacente. E foi para a gente usar 0,27. O cateto oposto é x. E o cateto adjacente é 2.000. Multiplicando isso daqui em cruz, x vai ser igual a 2.000 vezes 0,27. O que nos dá 540 metros. Então, ó, o ponto A, aqui, ó, está abaixo do ponto D. Essa distância aqui, essa altura, é de 540 metros. Então, haverá colisão. Ele sugere a gente o ponto B do ponto C mais 220 metros. Seria isso aqui, ó, outra situação. Vou construir de novo o triângulo ABC agora. Então, aqui é o ponto A. O ponto B vai se afastar, vou chamar de B', né? Aqui o ponto B está aqui. Então, ele afastou 220 metros. Então, a distância do B até o C, do B' agora até o C, vai ser 2.000 mais 220. Isso aqui vai dar 2.220 metros. Tá? Vamos ver agora qual vai ser o X aqui nesse caso. Que a gente sabe, mantendo a inclinação de 15 graus. Ó. Se o avião decolar 220 metros antes de B, mantendo a mesma inclinação, então, a inclinação aqui de 15 graus. O que vai acontecer? De novo, tangente de 15 graus, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto
A tangente é 0,27. O cateto oposto é o x. E o cateto adjacente agora é 2.220. Multiplicando isso daqui em cruz, x é igual a 0,27 vezes 2.220. Então, x vai ser igual a 2.000 vezes 0,27. Isso aqui vai dar 2.220 vezes 0,27. Isso aqui vai dar 599,4 metros. Mesmo assim, haveria colisão. Então, vamos analisar as alternativas. É correto afirmar, letra A, não haverá colisão? Não, isso aqui é falso. Não é correto. Haverá colisão do avião com a serra antes de alcançar 540 metros de altura. É verdade, né? Porque o 540 metros de altura vai estar sobre essa linha pontilhada. Nota que existe uma... o ponto A seria esse aqui, né? 540. Nota que a colisão vai ocorrer antes, ó. Vai ocorrer nesse ponto aqui. Então essa aqui sim, está correto. Haverá colisão do avião com a serra em D? Não. Antes. Se o avião decolar 220 metros antes de B, mantendo a mesma inclinação, não haverá colisão do avião com a serra. Falso. Porque mesmo mantendo essa inclinação, ele ainda vai se chocar aqui, ó, com o avião um pouquinho antes do D. Certo? A resposta correta, alternativa B. Essa é a alternativa correta. Exemplo 2. Calcule o valor de x no triângulo retângulo ABC abaixo. Conta aqui o triângulo ABC, ele é reto em B. Então, aqui a hipotenusa. Considerando os ângulos de 30 e 45, esses aqui são os catetos adjacentes e o x é cateto oposto, tá? Bom, olhando para o triângulo DCB, como aqui é 45, se eu quero saber a medida do D até o B, isso aqui é cateto adjacente e aqui é cateto oposto. Então eu vou usar tangente, ó. Então, olhando para o triângulo BCD, nós temos o quê? Nós temos que tangente de 45 graus, que é cateto adjacente, fica tangente de 45 graus, tangente de 45 graus é 1. Cateto oposto é x, e o cateto adjacente é o BD. Se eu multiplicar em cruz aqui, ó, BD vezes 1 é BD, BD igual a x. Então, essa distância aqui é x. Agora, olhando para o triângulo ABC. Olhando para o triângulo ABC. O que eu tenho? Eu tenho que tangente de 30 graus... é o cateto oposto ao 30 graus sobre cateto adjacente. Ou seja, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto é x e o cateto adjacente é 70 mais x. Multiplicando em cruz, 3 vezes x é 3x, raiz de 3 vezes 70, 70 raiz de 3, e raiz de 3 vezes x, raiz de 3 vezes o x. Passando a raiz de 3 vezes o x para o primeiro membro, eu tenho que 3x menos raiz de 3x é igual a 70 vezes raiz de 3. Vou continuar essa continha aqui. Colocando aqui o x em evidência, o x multiplica
3 menos raiz de 3. E isso aqui é igual a 70 raiz de 3. Passo 3 menos raiz de 3 dividindo. X é igual a 70 raiz de 3 dividido por 3 menos raiz de 3. Então, esse é o valor de x. 70 raiz de 3 dividido por 3 menos raiz de 3. Exemplo 3. Observe a figura a seguir e responda. Letra A. Qual é o comprimento x da escada? Letra B. Qual é o ângulo alfa formado pela escada e o chão? Bom, vamos considerar aqui um triângulo retângulo, fazer algumas considerações. Aqui o ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C. Vamos supor que o comprimento da escada aqui seja 4 metros, tá? Senão não tem como a gente fazer. Eu conheço o ângulo de 60 graus. Eu quero calcular aqui a hipotenusa, já que o ângulo reto está aqui, ó. Isso aqui é a hipotenusa. E eu conheço o cateto, o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus. A relação entre cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, na letra A, cosseno de 60 graus é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Desculpa. O cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus é meio. O cateto adjacente é 4. E a hipotenusa é x. Multiplicando em cruz aqui, x vai ser igual a 2 vezes 4, 8. 8 metros. Essa é a letra A. A letra B. Vamos fazer a letra B nesse cantinho aqui. A gente quer achar o alfa. Eu sei que 60 graus mais o alfa, eles são ângulos complementares. Então, a soma deles dá 90 graus. Então, o alfa é 90 graus menos 60 graus. Então, o alfa é 30 graus. Certo?